Olá, caríssimos, caríssimas. Continuando o nosso bate-papo sobre o início da nossa fé, a origem, que levou-nos ao ponto de acreditarmos no Deus da vida, estávamos falando sobre Abraão. E Abraão, ele é chamado de o pai na fé. Por que pai na fé? Porque a maneira de acreditar num Deus e não em muitos deuses, como era costume entre os sumérios, como era costume em Ur, na Caldeia, na região da Arameia. Por isso que Abraão vai dizer que ele era um arameu errante. O que quer dizer isso? Errante porque não tinha encontrado o verdadeiro Deus. E agora ele começa a acreditar num Deus único que ele vinha matutando a vida toda. Abraão não começou a acreditar em Deus de uma hora para outra, foi uma vida inteira dedicada a isso. Uma vida inteira questionando por que tinha tantos deuses. E Abraão também não tinha definido quem é Deus, não. Mas ele tinha certeza que havia um Deus único, um Deus que tudo criou. Como que é esse Deus, não sabemos. Nome também não. Mas ele acreditou nesse Deus. E aonde ele vivia, em Ur, na Caldeia, eu repito, Ur, na Caldeia, na região da Arameia, que ficava na Suméria. Tudo com Eia, Éria, a palavra Eia no final das letras dos sumérios e depois os hebreus também, os arameus também. A palavra Eia significa terra. No caso, Cananeia, a terra dos cananeus. Arameia, terra dos arameus, e assim por diante. Judeia, terra dos judeus. Cesareia, terra de César, e assim por diante. Então, quem tem no nome Eia, no final, termina com Eia, é alguma coisa referente à terra. Então, Abraão, ele sai daquela terra onde tinha deuses para tudo, onde tinha uma convicção, assim meio que exagerada, sobre deuses. Para tudo tinha deuses. As pessoas eram obcecadas nos deuses que elas inventavam. E ele, como falar de um Deus que ele acreditou a vida toda, foi divulgando, me desculpe, foi aprofundando para aquele povo. Ele não ia ter força nenhuma para fazer isso. Então ele preferiu vender tudo, deixar tudo ou levar tudo. Muita coisa ele levou, com certeza muita coisa ficou, porque Abraão era um homem bem-sucedido para a época. E ele resolve deixar e ir para a terra onde ele ia formar um povo. Então, ele vai para a região do deserto em direção a Canaã para poder formar um povo e com aquele povo acreditar no único Deus e levar avante isso. E levou. Primeiro, patriarca. Depois, com muitos costumes ainda do passado, ele educou Isaac. Com muitos costumes de Abraão e dos antepassados, Isaac educou os seus filhos, Esaú e Jacó. E com esses mesmos costumes de Abraão, de Isaac, Jacó educou os seus 12 filhos. E aí nós vamos entrar nessa história nas próximas reflexões. Mas Abraão, ele descobre Deus pela cabeça, pelo raciocínio. Fé
e razão. Não é numa fé cega, não, uma fé que fica pedindo milagres, uma fé que fica falando em línguas, fazendo um monte de coisas, uma fé que está querendo mais que Deus seja um médico do que uma força interior que nos move, nos governa, nos guia, nos fazem sermos pessoas boas, pessoas do bem, faz-nos ser pessoas sensatas, equilibradas, faz-nos ser pessoas que vivem de fato a prudência. E vivendo tudo isso, logicamente, tornar-se uma pessoa amorosa. Clica no sininho, dá um joinha, sejamos humanos e vivamos em paz.